Evoluindo os monstros. Os lobos não estão mostrando nenhuma intenção de se mover. Isso pode ser ruim. Eles estão planejando me atacar. Então isso se tornaria uma guerra total. Eles não têm chance de vitória, mas nós também não sairíamos ilesos. Tendo chegado tão longe sem baixas, nós definitivamente venceríamos, mas eu prefiro evitar mais combates. Comparado ao ruído anterior, um silêncio sinistro preencheu o campo de batalha. Os lobos com presas estão focados em mim. Eu lentamente começo a me mexer. Eu não sei como eles irão reagir ao que estou prestes a fazer, mas isso é necessário, pelo menos, para que eles reconheçam a morte de seu líder. Eu me aproximo do cadáver do líder. Ninguém se moveu para me impedir. Os lobos próximos deram um passo para trás. E então, eu devoro o lobo líder usando predação. Isso é o direito do vencedor. A análise foi concluída. A capacidade de mimetizar o lobo com presas foi adquirida. Habilidade natural de lobo com presas, supremo sentido do olfato, comunicação telepática, intimidação foram adquiridas. Grande sábio relatou em minha mente. Bem, esses caras, apesar de terem acabado de ver o seu líder comido, não estão movendo um músculo. Tinha certeza que eles fugiriam em pânico ou rastejariam de medo se eu fosse tão longe. Oh, certo. Eu disse servidão ou morte. Droga! A adrenalina correu para a minha cabeça, e este é o resultado. Bem, apenas uma coisa a fazer. Eu acho que vou dar-lhes uma saída. Com esse pensamento, eu mimetizo o lobo com presas. E, guru, uou. Enquanto ativava a intimidação, eu uivei. Cucucu. Me ouçam. Eu vou deixar vocês escaparem desta vez. Aqueles que não quiserem obedecer, saiam agora. Então eu declarei para os lobos. Com isso, até mesmo esses vira-latas devem ter coragem de fugir. Ou, era o que pensava. Nós, como seguiremos você. Eles responderam e se curvaram diante de mim. Embora honestamente, eles realmente pareçam mais um bando de cachorros cansados e sonolentos. De qualquer forma, parecem ter escolhido a servidão. Então, enquanto eles estavam imóveis, eles estavam ocupados discutindo isso, e com isso, a batalha da aldeia dos Goblins havia terminado. Ou melhor, era o que eu gostaria de dizer, mas ainda não acabou. O que veio depois, reconciliação e reparos, foi muito mais difícil do que a luta em si. Quem diabos ordenou que esta casa fosse destruída e assim por diante? O que fazer a seguir? E o que usar para as camas dos Goblins? E quem vai passear com os cachorros? Embora muitos deles tenham morrido, ainda restam cerca de 80. Sobre isso, bem, vamos apenas dizer que o dia acabou. Deixarei todos esses pensamentos para amanhã. Assim, por enquanto, ordenei aos cachorros que esperassem e fui descansar à fogueira dos Goblins. Assim veio a manhã. Eu pensei a noite toda e, finalmente, concluí. Faça os Goblins cuidarem dos lobos com presas. A força de combate dos Goblins possui 74 membros. Nenhuma casualidade na batalha. Houve alguns arranhões, mas essa é a extensão de seus ferimentos. Dos cães, 81 permanecem. Houve muitos feridos, mas com tratamento imediato, eles começaram a recuperação. Mesmo sem muita interferência, eles se curam bem. Isso mostra o quão potente é a capacidade de recuperação deles. Depois de acordar, eu fiz os Goblins se alinharem. As crianças e os idosos queriam dar uma olhada, mas sem casas por perto, eles realmente se destacavam. O chefe da aldeia estava esperando ao meu lado. Ele parece ter a intenção de cuidar de mim, o que é legal e tudo mais, mas, de jeito nenhum eu ficaria feliz em ter a atenção de um velho Goblin. Isso é ditado pelo meu senso estético. Isto é, não importa quantas vezes eu reencarne como um monstro, meus gostos não cederei. E, como coisas fofas não existem nesta vila, então eu vou ter que desistir por agora. Então, eu alinhei os lobos na frente dos Goblins. Agora, então. Assim, rapazes. De agora em diante, eu vou fazer vocês formarem uma dupla e vocês permanecerão juntos. Eu espero pela reação deles. No entanto, não mostrando nenhuma intenção de fazer barulho, eles simplesmente aguardam mais instruções. Ninguém parece, particularmente, ter repelido a ideia. Até agora, isso está indo bem. Vocês entenderam o que eu disse, certo? Formem uma dupla, um Goblin e um lobo. Quando eu disse isso, os Goblins e os lobos sentaram um ao lado do outro e trocaram olhares. E, Guga, estarei aos seus cuidados. Gal, da mesma forma, é a rapidez com que eles se deram bem. Esse é tipo o inimigo de ontem é o amigo de hoje, eu acho. E foi quando eu lembrei. Eles não têm um nome, não é? Chamá-los seria realmente inconveniente. E, enquanto olhava para as duplas lobo-goblins, chefe, é realmente inconveniente para chamá-los. Então, eu estava pensando em lhes dar um nome. Isso não seria ótimo? Cada cabeça se virou para minha direção e todos os olhos se voltaram para mim,
quando eu disse essa frase. O mesmo aconteceu até com os civis. Você realmente daria tal honra a nós? O chefe perguntou, tomado pela admiração. O que há com essa emoção? Ah, sim. Se está tudo bem para vocês, eu estava planejando dar-lhes nomes. No momento em que terminei a frase, como se todos estivessem prendendo a respiração, os goblins gritaram de alegria. O que há com eles? A situação é basicamente grande excitação. Se eles queriam nomes tanto assim, eles mesmos deveriam tê-los feito. Isso é o quanto eu estava despreocupado na ocasião. Vamos começar com o chefe. Primeiro, peguei o nome do filho dele. Era Rigur. E assim, eu nomeei o chefe de Rigurdo, Rigurdo. Não que o nome tivesse algum significado específico, eu apenas pensei que soava bem. Se o filho dele estivesse por perto, eu gritaria para ele Rigur. E o chefe responderia. Du. Quando eu disse isso como uma piada, ele ficou muito sério. Além disso, ter sido honrado com o nome do meu filho, por favor, permita estas lágrimas de gratidão. O quanto ele exagera. Por dar-lhe um nome em um capricho me fez sentir culpado. Mas está tudo bem. E o sentimento foi embora. Continuando, o líder dos goblins irá suceder o nome de seu irmão. Eu poderia adicionar o segundo, mas parece meio doloroso. Então, ele agora é Rigur. E quando ele é nomeado assim, ele cai prostrado como se estivesse rezando para mim. Realmente, esses caras levam as coisas muito a sério, tal pai, tal filho, eu acho. E, enquanto eu estou nisso, procuro separar e nomear os grupos de pais e filhos primeiro. Então, eu nomeio os goblins solteiros e os órfãos. Gostaria de saber se eles continuarão reutilizando esses nomes no futuro. Com o nascimento de um neto do chefe, ele provavelmente será chamado de Rigurdodo. E com um bisneto, o bebê será chamado de Rigurdododo. Sério, é o que seria apropriado dizer, então, mas, bem. E assim, dei-lhes nomes. Então eles me disseram: Mestre Rimuru, não temos palavras para expressar nossa gratidão, mas você tem certeza de que tudo está bem? O chefe, Rigurdo, perguntou com uma voz um pouco perturbada. O que? Bem, nós sabemos que o mestre Rimuru possui grande energia mágica, mas, mesmo assim, dar aqueles muitos nomes de uma só vez. Do que ele está falando? Eu estou apenas dando a eles um nome. Bem, não há problema, eu acho. E assim, continuei dando nomes. Parece que Rigurdo queria dizer alguma coisa, mas eu não prestei atenção. Tendo terminado de nomear os goblins, eu segui para os lobos. Seu novo líder é o filho do anterior. Ele se parece com seu pai com aquela constituição robusta e carrega o mesmo ar ao redor dele. Olhando para aqueles olhos vermelhos sangue, penso em um nome. Está certo. Vamos com o kanji para a presa da tempestade, Hanga. Eu sei, meus nomes são ruins. Eu apenas peguei o nome da minha família e misturei com o da espécie deles. Bem, é bom dar nomes apropriados, não vou prestar atenção nisso. Naquele instante, eu senti a energia mágica sendo sugada do meu corpo. E fui atacado por extrema letargia. O que? Nunca me senti tão cansado desde que renasci. Resposta: você usou energia mágica além de suas capacidades, mudando para o estado de atividade reduzida. Restauração completa prevista em 3 dias. Estou consciente. Já que eu não preciso dormir. Eu também pude ouvir a explicação do grande sábio. Depois disso, finalmente, compreendi a situação. Eu usei muita energia mágica. Então, eu fiquei sem MP. No entanto, o que fez isso acontecer? Todas as habilidades que usei até agora vieram me cobrar imediatamente. Mas não parece ser esse o caso. Não posso mover meu corpo. O estado de atividade reduzida é como uma hibernação, sem dormir. Enquanto entra em pânico, Rigurdo está cuidando do meu corpo. Em todo caso, não há muito que eles possam fazer, então, eles apenas me colocam junto à fogueira. Consciente, ainda que inativo. Então, eu estava pensando sobre esse fenômeno. Minha energia mágica diminuiu quando eu estava dando nomes. Dar nomes consome minha energia mágica, hein? Pensando nisso, muita energia mágica foi usada ao dar um nome ao líder dos lobos com presas. Então, dar nomes a monstros requer energia mágica. Essa conclusão me tomou 2 dias para chegar. Essa seria a causa das preocupações de Rigurdo, não seria? Espere um segundo, é o senso comum neste mundo. Me avise. Como eu saberei se você não me disser? Se eu pudesse reclamar, estaria gritando com meus pulmões para fora. Bem, se eu pudesse mover meu corpo, eu reclamaria, gritando com meus pulmões para fora. Quem disse tal coisa? Mas de qualquer maneira, quando eu parei de me mover, os goblins, claro, ficaram preocupados. E uma briga começou sobre quem iria cuidar de mim primeiro. O que diabos eles estão fazendo? Parem de brincar. Eu posso ficar sem um Aren Goblin.
Eu fui basicamente tratado como um ornamento divino que abençoou aqueles que o acariciavam. E assim, 3 dias se passaram. Recuperação completa. Depois de ter ficado sem energia mágica, a quantidade agregada de energia mágica e poder mágico parece ter aumentado. Poder mágico nos permite operar. Energia mágica é o que utilizamos. De alguma forma, parece que eu entendi. Eu acho. Então, para resumir, o que não te mata, te fortalece, esse tipo de coisa. Eu deveria experimentar? É o que eu pensei, mas eu decidi contra isso. Eu não vejo uma razão particular para fazê-lo, e morrer durante o experimento seria triste. Para você ver, eu já cruzei essa linha. Se você baixar a guarda, você morre, então eu aprendi. Agora, então, tendo percebido que acordei, os goblins imediatamente se reuniram. Os lobos com presas também entraram na aldeia. Isso é bom e tudo, mas, o que é isso? Vocês estão enormes. Sim. Os goblins têm normalmente 150 centímetros de altura. No entanto, eles estão com pelo menos 180 agora. O cara na minha frente tem mais de 2 metros de altura. Os lobos com presas também. O pelo castanho-oliva tornou-se negro, dando um brilho encantador. Além disso, eles têm agora 3 metros de comprimento. Na última vez que os vi, eles estavam com no máximo 2. E, andando silenciosamente até mim, emitindo uma aura incomum, havia um lobo de 5 metros de comprimento. Droga! Isso é assustador. E então, meu mestre, sua recuperação me enche de alegria sem fim. Ele diz fluentemente. Isso não pode ser, Ranga, certo? O que diabos aconteceu aqui esses dias? Enquanto eu estou perdido, os monstros enchem a floresta com um rugido de alegria.